Em 2017, eu regava recém-convertidos estrangeiros. Visto que eu dominava outro idioma e já tinha regado recém-convertidos no passado, achei que não seria um trabalho muito difícil. Mas sabia que cumprir meu dever na igreja não girava só em torno de habilidades. É preciso entender a verdade e agir com princípios. Sim. No início, eu era bem humilde. Eu me lembrava de orar mais e confiar em Deus se ocorresse algo. E quando não o entendia, eu consultava e buscava com os outros. Depois de um tempo, vi alguns resultados no meu trabalho. Alguns recém-convertidos que não vinham sempre começaram a participar ativamente, dispostos a cumprir seus deveres. Também treinei alguns recém-convertidos que se tornaram líderes. Fiquei muito feliz. E achei que tinha algum talento nesse trabalho. Mais tarde, todos que tinham problemas difíceis vinham conversar comigo. E as minhas opiniões eram adotadas com frequência. Aos poucos, comecei a me valorizar. Achava que tanto em termos de língua estrangeira como de rega, eu era a mais capaz do grupo. Logo depois, fui escolhida como supervisora, o que me fez acreditar ainda mais que tinha habilidades extraordinárias. Sem perceber, comecei a ficar arrogante. Não importava o problema, eu o achava simples e fazia o que achava melhor. Eu não orava nem buscava e não consultava os outros. Quando houve um problema no nosso trabalho e minha parceira disse que ela queria buscar os princípios, eu a tratei com desdém e disse à minha irmã: "É um problema tão simples, você só precisa contemplá-lo um pouco e entenderá. Buscar princípios é um tanto supérfluo, não é?" Ela não se sentiu constrangida depois? Sim. Depois disso, ela falava comigo com muito cuidado. Naquele tempo, alguns irmãos também disseram que eu era arrogante. Mas eu não me importei. Achava que eu era um pouco arrogante, sim. Mas todos têm problemas. E como alguém com algum calibre mental pode não ser arrogante? Não achava isso um problema sério. Um dia, quis que uma novata praticasse como líder de grupo. Meu líder achou que ela era muito nova na fé, não tinha fundamento e não faria o trabalho. Eu resisti muito quando ouvi isso. E pensei, embora você seja o líder, não entende a recém-convertida tão bem quanto eu. Se me preocupasse como você, quando terminaríamos de treinar recém-convertidos? Encontrei muitas razões para refutar o raciocínio do líder. O seu líder tinha razão. Recém-convertidos devem ter algum fundamento para poder liderar. Sim. Não consegui aceitar isso na época. A recém-convertida foi promovida a líder de grupo. O que aconteceu depois? Nada de bom. Não demorou e ela achou o trabalho estressante demais. Tornou-se negativa e quase desistiu do dever. Ser arrogante e agir com suas próprias ideias não ajuda as pessoas. Isso impede o trabalho. Sim, é mesmo. Isso é verdade. Na época, também fiquei muito triste. Arrependi-me de não ter ouvido meu líder. Mas então pensei, ninguém é perfeito. Quem nunca desvia em seu dever? Tentarei melhorar da próxima vez. Depois, meu líder lidou comigo por ser arrogante, dizendo que era perigoso seguir assim. Na hora, foi desagradável ouvir, mas eu não tinha conhecimento de mim mesma. Mais tarde, eu e a irmã Iê supervisionamos o trabalho da igreja. Ela era mais cuidadosa e séria no trabalho e buscava os princípios da verdade. Quando discutíamos e tomávamos decisões no trabalho, ela sempre investigava e confirmava as coisas. No entanto, achava que ela não era eficiente e comecei a desprezá-la. Depois disso, tomei muitas decisões sozinha e não a levei a sério. Uma vez, a igreja precisou comprar algumas coisas e, já que envolvia gastar ofertas, meu líder me instruiu várias vezes a falar com minha parceira. Prometi fazer isso, mas pensei: essas coisas não são difíceis. Já fiz isso antes. Posso fazer isso sozinha. Para que preciso dela? Quando recebi uma mensagem da minha parceira perguntando sobre as compras, sem pensar, respondi que tinha feito arranjos, que ela ficasse tranquila. O resultado foi que os itens que comprei não serviram e as ofertas foram desperdiçadas. Isso é muito sério. Sim. Na época, entrei em pânico. Percebi que desperdiçar ofertas era uma transgressão séria.
Senti como se uma enorme pedra pesasse no meu coração. Não conseguia respirar. Eu costumava chorar em segredo, e cada dia era muito doloroso. Meu estado piorava, meu dever estava difícil e eu não enxergava os problemas. Depois disso, você refletiu sobre si mesma? Não. Mais tarde, o líder comungou comigo. Ele me expôs e lidou comigo, dizendo que meu caráter era arrogante e hipócrita, que eu agia arbitrariamente em meu dever, que eu não cooperava nem ouvia as sugestões dos outros e que eu não era apta a ser supervisora. Eu me senti péssima, depois de ser dispensada. Então, orei a Deus. Deus, não sei como cheguei a cair assim tão fundo. Sei que tua vontade está por trás da minha dispensa, mas não conheço a fonte do meu fracasso. Por favor, esclarece-me e me ajuda a refletir sobre mim mesma. Um pouco depois, li algumas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas nunca buscam a verdade enquanto cumprem seu dever. Apenas fazem o que querem, agindo de acordo com as próprias imaginações, e são sempre arbitrárias e precipitadas, e simplesmente não trilham a senda de praticar a verdade. O que significa ser arbitrário e precipitado? Significa, ao encontrar um problema, agir da forma que achar melhor, sem um processo de pensamento nem qualquer processo de busca. Nada que qualquer pessoa diga pode tocar seu coração ou mudar sua opinião. Você não consegue nem aceitar isso quando a verdade lhe é comunicada. Você se agarra às suas opiniões. Não ouve quando outras pessoas dizem algo correto, acreditando que você está certo e agarrando-se às suas ideias. Mesmo que seu raciocínio seja correto, você também deveria levar em consideração as opiniões das outras pessoas, certo? E se você não o fizer de modo algum, isso não é ser extremamente hipócrita? Aceitar a verdade não é fácil para pessoas que são extremamente hipócritas e teimosas. Se sua atitude é insistir com teimosia, negar a verdade, rejeitar as sugestões de todos os outros, não buscar a verdade, só ter fé em si mesmo e só fazer o que você quer, se essa é a sua atitude, seja lá o que Deus faz ou pede, qual é a reação de Deus? Deus não lhe dá atenção. Ele deixa você de lado. Você não é teimoso? Você não é arrogante? Você não acha sempre que está certo? Se você é desprovido de obediência, se você nunca busca, se seu coração está totalmente fechado e resistente a Deus, Deus não lhe dá atenção. Por que Deus não lhe dá atenção? Porque se o seu coração está fechado para Deus, você consegue aceitar o esclarecimento de Deus? Consegue sentir quando Deus o repreende? Quando as pessoas são intransigentes, quando suas naturezas satânicas e barbáricas estão em jogo, elas não sentem nada que Deus faz. Tudo é em vão. Portanto, Deus não faz obra inútil. Se você tem esse tipo de atitude antagonista e teimosa, tudo o que Deus faz é permanecer oculto de você. Deus não fará coisas supérfluas. Quando você é tão teimoso e antagonista e tão fechado, Deus jamais faria nada forçosamente em você, nem imporia nada a você. Ele jamais continuaria tentando movê-lo e esclarecê-lo, vez após vez. Deus não age assim. Por que Deus não age assim? Principalmente porque Deus viu certo tipo de caráter em você, uma bestialidade que está farta da verdade e é impermeável à razão. E você acha que as pessoas conseguem controlar um animal selvagem quando sua bestialidade está em jogo?
Gritar e berrar para ele adianta alguma coisa? Discutir com ele ou oferecer-lhe conforto adianta alguma coisa? As pessoas ousam aproximar-se dele? Existe um bom jeito de descrever isso. Ele é impermeável à razão. Quando a bestialidade das pessoas está em jogo e elas são impermeáveis à razão, o que Deus faz? Deus não lhes dá atenção. O que mais Deus tem a dizer a você quando você é impermeável à razão? Dizer mais qualquer coisa é inútil. E quando Deus não lhe dá atenção, você é abençoado ou você sofre? Você ganha algum benefício ou sofre uma perda? Sem dúvida alguma, você sofrerá perda. E quem causou isso? Nós causamos isso? Você causou isso. Ninguém o obrigou a agir desse jeito. E ainda assim você fica chateado. Você não causou isso para si mesmo? Deus não lhe dá atenção. Você não consegue sentir Deus. Há escuridão no seu coração. Sua vida está comprometida. E você causou isso para si mesmo. Você merece. Amém. A palavra de Deus revelou meu estado, especialmente na parte onde ele diz: Você não é teimoso? Você não é arrogante? Você não acha sempre que está certo? Se você é desprovido de obediência, se você nunca busca, se seu coração está totalmente fechado e resistente a Deus, Deus não lhe dá atenção. Aham. Deus não lhe dá atenção. Você não consegue sentir Deus. Está em trevas e sua vida está comprometida. E você causou isso para si. Você merece. Ler isso foi pungente. Como se Deus me expusesse face a face. Eu cumpria meu dever com arrogância e arbitrariedade. Só porque eu entendia uma língua estrangeira e era um pouco eficiente no meu dever, eu achava que tinha calibre e habilidades bons. Ao ser selecionada como supervisora, achei-me muito capaz. Comecei a rebaixar e desprezar os outros e não levava ninguém a sério. Quando tinha problemas no meu trabalho, eu raramente os discutia com outros e fazia tudo o que eu queria fazer. Quando meus irmãos faziam sugestões diferentes, eu não as recebia como vindas de Deus. Minha atitude era: quem entende disso, você ou eu? Mesmo quando os outros estavam certos, eu não aceitava. Em vez disso, eu resistia, os rejeitava e refutava com desculpas. Assim, tudo era feito do meu jeito. O que constrangeu meus irmãos. Eles se preocupavam com o que eu pensaria e não conviviam comigo normalmente. Ainda assim, não refleti sobre mim mesma. Quando era responsável pelo trabalho da igreja, eu agia sem princípios, levando à perda de ofertas. Meu caráter era arrogante demais. Não importava o que dissessem, eu não ouvia. Eu era muito insensata e teimosa. Meu comportamento enojava Deus e eu não conseguia obter a obra do Espírito Santo. Eu perturbava e interrompia o trabalho. Sim. Se não buscamos a verdade para resolver nossos caracteres arrogantes, isso só piora e acabamos por fazer coisas desordeiras. Exatamente. Certo. Se somos teimosos e sem verdade, o Espírito Santo não opera e não realizamos nada. Sim. Sim. Quando vi o mal que cometi, eu quis bater em mim mesma. Eu me odiava por ser tão hipócrita. Por que eu não conseguia ouvir conselhos? O estrago estava feito. Era inútil eu lamentar. Sim. Mais tarde, me concentrei em refletir sobre os problemas. Ao buscar, ganhei um novo entendimento de mim mesma nas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: arrogância e hipocrisia são os caracteres satânicos mais óbvios das pessoas. E se elas não aceitam a verdade, não há como possam ser purificadas. As pessoas têm caracteres arrogantes e hipócritas. Elas sempre acreditam que estão certas
e em tudo que pensam e sobre o qual têm uma opinião, elas sempre acreditam que sua opinião e mentalidade estão corretas, que nada que os outros dizem é tão bom ou tão certo quanto o que elas dizem. Elas sempre são fiéis às suas opiniões e não ouvem o que todos os outros dizem. Mesmo quando o que as pessoas dizem está correto e alinhado com a verdade, elas não aceitam. Só aparentam estar escutando, mas não absorvem nada. Quando chega a hora de agir, elas ainda seguem o próprio caminho. Sempre acham que estão certas e justificadas. Você pode estar certo e justificado, ou pode estar fazendo a coisa certa, sem problemas. Mas qual é o caráter que você revela? Não é o de arrogância e hipocrisia? Se você for incapaz de se livrar desse caráter arrogante e hipócrita, isso afetará seu desempenho no seu dever? Afetará sua capacidade de colocar a verdade em prática? Se você não conseguir resolver esse tipo de caráter arrogante e hipócrita, é provável que você encontre grandes contratempos no futuro? Não há dúvida de que encontrará. Isso é inevitável. Deus consegue ver essas coisas manifestadas nas pessoas? Ele consegue, extremamente bem. Deus não só examina o ser mais íntimo do homem, mas também está sempre observando todas as suas declarações e ações. E o que Deus dirá quando ele vir essas coisas manifestadas em você? Deus dirá: você é intransigente. Insistir em sua opinião quando você não sabe que está errado é compreensível. Mas se você insiste em sua opinião, mesmo quando sabe muito bem que está errado, e se recusa a se arrepender, você é um velho tolo teimoso e está encrencado. Se não importa de quem seja a sugestão, você reage com uma atitude negativa e antagonista e não aceita nada da verdade, se no seu coração não há nada além de antagonismo, fechamento e recusa, você é ridículo, um tolo absurdo. É difícil demais lidar com você. É difícil demais lidar com o que em você. O que é difícil em você é que seu comportamento não é um jeito errado de fazer as coisas, nem um tipo errado de comportamento, mas que isso revela certo tipo de caráter. Que tipo de caráter isso revela? Você está farto da verdade e odeia a verdade. Uma vez que foi definido como alguém que odeia a verdade, aos olhos de Deus, você está encrencado. Deus rejeita você e não lhe dá a mínima atenção. Uma pessoa que odeia a verdade odiaria Deus no coração. Por que digo que ela odeia Deus? Essa pessoa amaldiçoou Deus? Ela se opôs a Ele na frente dele? Ela o julgou ou condenou pelas costas? Não necessariamente. Por que, então, se diz que revelar tal caráter, um caráter de ódio contra a verdade, significa odiar a Deus? Isso não é criar tempestade em copo d'água. Isso é fato. Como quando os fariseus hipócritas pregaram o Senhor na cruz porque odiavam a verdade, as consequências disso são catastróficas. Ou seja, quando uma pessoa tem o caráter de estar farta da verdade e hostil à verdade, ela é capaz de revelar esse tipo de caráter a qualquer momento e em qualquer lugar. E se ela continuar vivendo em um estado de confiar nisso, ela vai se opor a Deus ou não? Quando se depara com um problema que envolve a verdade, que envolve as escolhas que tem que fazer, se ela não consegue aceitar a verdade e continua vivendo em um estado de confiança em seu caráter corrupto, naturalmente ela se oporá a Deus e o trairá. Isso acontece
porque esse tipo de caráter corrupto não é nada menos que um caráter que odeia a Deus e a verdade. Amém. A palavra de Deus revela claramente: ser sempre arrogante e não buscar a verdade é um caráter satânico de odiar e estar farto da verdade. Sim. Não percebi isso antes. Achava que ser arrogante com calibre e dons não era tão sério. Certo. Só quando li as palavras de Deus, vi que não só meu caráter era arrogante, mas o mais sério era que estava farta da verdade, a odiava e também a Deus. Sim. Tantos irmãos me aconselharam e meu líder me podou e lidou comigo. Mas eu me fingi de surda e não refleti sobre mim mesma. Muitas vezes os fatos mostraram que eu insistia em algo errado. Eu só perturbava e interrompia o trabalho. Ainda assim, não refleti sobre mim e segui meu caminho. Às vezes, quando meus irmãos me aconselhavam, eu sabia que isso estava alinhado com os princípios da verdade. Ainda assim, eu negava e era extremamente teimosa. Isso não era o caráter satânico de odiar e estar farto da verdade? Sim. Deus diz: se o definirem como quem odeia a verdade, aos olhos de Deus você está encrencado. Uma pessoa que odeia a verdade odiaria Deus no coração. Isso me deixou ainda mais atormentada. O caráter de Deus é justo e santo, e a atitude de Deus em relação a nós vem da nossa atitude em relação à verdade e a Deus. A verdade é a expressão de Deus. Mas o que eu expressava era o caráter de odiar e estar farta dela. Isso não era odiar a Ele? Sim. Sim. Não importa qual seja o caráter corrupto de uma pessoa, contanto que ela aceite a verdade, tudo pode ser consertado. E ela tem a chance de mudar e ser salva por Deus. Sim. Mas se a essência da natureza de uma pessoa é odiar e estar farta da verdade, ela é inimiga de Deus. Como os inimigos de Deus podem ser salvos? Pensei nos anticristos que foram expulsos da igreja porque odiavam e não aceitavam a verdade e finalmente foram revelados e expulsos. Sim. Fiquei com muito medo. E, por muito tempo depois disso, vivi me culpando. Quando pensava nos danos que eu causei no trabalho, eu sentia uma facada no meu coração. Então orei a Deus. Deus, esse fracasso é doloroso demais para mim. Mas se isso não tivesse acontecido, eu não faria ideia de que meu caráter corrupto é tão sério. E estaria ainda inconsciente de que corria um grande perigo. Não quero mais viver segundo meu caráter corrupto. Por favor, guia-me a ser alguém que aceita a verdade e que se concentre em praticar a verdade no meu dever. Amém. Amém. Mais tarde, me perguntei várias vezes: o que me leva a ser tão arrogante? Como posso resolver esse caráter corrupto? Sim. Sim. Na minha busca, vi passagens da palavra de Deus que me esclareceram. Pessoas dotadas e com talentos especiais acham que são muito espertas e que entendem de tudo. Mas não sabem que essas coisas não representam e não se relacionam com a verdade. Os pensamentos e as opiniões de pessoas, cujo comportamento é determinado por seus dons e imaginações, costumam se opor à verdade. Mas não conseguem ver isso. Elas ainda pensam: vejam como sou esperto. Fiz escolhas tão inteligentes, tomei decisões tão sábias. Nenhum de vocês está à minha altura. Elas vivem eternamente num estado de narcisismo e apreciação própria. Para elas, é difícil contemplar o que Deus exige delas, o que é a verdade e os princípios da verdade. Para elas, é difícil entender a verdade. E, embora cumpram um dever, elas não praticam a verdade e assim não entram na realidade da verdade. Amém. Amém. Há mais uma passagem. Posso lê-la? Claro. Aqui. Você diria que é difícil cumprir adequadamente o dever? Na verdade, não é. Deve-se ter uma postura humilde, ter um pouco de senso e uma postura adequada. Não importa quão instruído você seja, que prêmios ganhou ou
quanto alcançou. Tampouco quão altos sejam seus status e posição. Você deve abrir mão disso. Você deve descer do pedestal. Tudo isso não vale nada. Na casa de Deus, essas glórias não podem ser mais altas do que a verdade, pois essas coisas superficiais não são a verdade e não podem tomar o lugar dela. Você deve ter clareza sobre isso. Se você disser, sou talentoso, tenho uma mente perspicaz, tenho reflexos rápidos, aprendo rápido e tenho uma memória ótima, então sou apto para decidir. Se você usa essas coisas como capital e as vê como coisas preciosas e também como positivas, isso é encrenca. Se seu coração é ocupado por elas, se estão enraizadas nele, será difícil aceitar a verdade, tendo consequências severas. Portanto, você deve largar e negar essas coisas que você ama, que parecem agradáveis para você, que são preciosas. Essas coisas não são a verdade. Ao contrário, elas podem impedir você de entrar na verdade. Amém. 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 A palavra de Deus me mostrou que eu era tão arrogante e incapaz de aceitar a verdade por outra razão, a que eu vivia segundo os meus dons. Já que dominava outra língua e tinha alguma experiência e por fora tinha algum calibre mental e conseguia lidar com alguns problemas, eu via esses dons como capital. Não buscava os princípios da verdade nem a vontade de Deus. Tratava meus irmãos com desdém e desprezo e nunca ouvia suas sugestões. Eu colocava os dons acima de tudo. Vivia num estado de apreço próprio cada vez mais arrogante. E acreditava cegamente em mim, como se eu nunca errasse. Mas foi revelado que minhas ideias não se conformavam aos princípios da verdade. Estavam todas erradas. Enquanto isso, alguns irmãos eram externamente comuns e não tinham dons, mas em seu dever eram capazes de buscar os princípios da verdade. A orientação de Deus se mostrava neles, e eles conseguiam alcançar bons resultados em seu dever. Sim. Os fatos me mostraram que ter dons não significa entender a verdade. Se cumprimos nosso dever sem buscar os princípios e seguimos apenas nossos dons, nos tornamos mais arrogantes. Perdemos toda a razão e resistimos a Deus. Certo. Depois de ouvir sua comunhão, também percebo que calibre e dom são apenas ferramentas. Sem a verdade e sem mudança de caráter, quanto mais talentoso você é, mais fácil é ser arrogante. Sim. A fim de resolver um caráter arrogante, devemos renunciar a esse capital, a nós mesmos e buscar a verdade. Exatamente. Depois disso tudo, eu me concentrei em praticar assim. Mas quando tinha problemas e queria pedir ajuda aos meus irmãos, ainda havia uma luta no meu coração. Eu achava que minhas ideias eram boas e que perguntar a todos era supérfluo. Eu temia ser desprezada por não lidar com uma tarefa simples. Mas quando pensei nas transgressões que já tinha cometido por acreditar demais em mim, eu fiquei com medo e não me agarrei às minhas ideias. Eu fui capaz de renunciar a mim mesma e discutir com todos. Graças a Deus. Logo, meus irmãos viram que alcancei algum entendimento e algumas mudanças, e fui eleita para liderar a igreja. Uma vez, a igreja precisou de um diácono. Vi que a irmã Lee era proativa em pregar o evangelho e comungava bem nas reuniões. Então, decidi que a irmã Lee era a escolha perfeita. Naquele momento, minha parceira me lembrou de que escolher um diácono evangelístico não era coisa banal e que eu devia pedir ajuda ao líder. Certo. Quando vi minha irmã hesitar, eu pensei: a irmã Lee tem sido ativa em espalhar o evangelho. Além da irmã Lee, existe um candidato mais apto? Além disso, essa promoção é uma chance para praticar. Se não funcionar, podemos transferi-la. Por que preciso do conselho do líder? Enquanto resistia, lembrei-me das palavras de Deus. Mesmo que esteja correto, também deveria considerar as opiniões dos outros. E se não o fizer de modo algum, isso não é ser hipócrita? Sim. Sim. Já que minha irmã não tinha certeza,
eu devia buscar. Durante meus devocionais, li estas palavras de Deus. Se sempre que tem uma ideia ou opinião, você afirma que ela está correta assim como que deve ser feito, você está sendo arrogante e hipócrita. Se você tem uma ideia ou opinião que acha ser correta, mas não tem fé absoluta em si mesmo, e pode se certificar buscando e comungando, isso não é ser hipócrita. Obter o consentimento e a aprovação antes de executá-la é um modo racional de agir. Amém. A palavra de Deus me mostrou que mesmo quando você acha que está certo, você deve renunciar a si mesmo e buscar a verdade. Só assim você pode ganhar o esclarecimento do Espírito Santo e cumprir o dever cada vez melhor. Se você se agarra a si mesmo e desdenha os lembretes dos outros, se você não busca a verdade, não receberá a orientação do Espírito Santo. Com isso em mente, a minha resistência aos poucos desapareceu. Depois orei, confiei esse assunto a Deus e pedi que Ele me guiasse. E também busquei os princípios para escolher e promover pessoas. Certo. Alguns dias depois, eu soube de alguém que a conhecia que, embora a irmã Lee parecesse ser muito proativa, ela só fazia coisas para se exibir. Era preguiçosa e astuta. Recuava nas dificuldades e ainda não tinha nenhuma entrada. De acordo com os princípios, ela era inapta para a vaga. Quando soube disso, fiquei feliz por não ter insistido no meu ponto de vista. Usar uma pessoa inapta teria interrompido o trabalho evangelístico. Certo. Graças a Deus. Se conseguirmos agir de acordo com os princípios, é difícil errarmos. Exatamente. Isso era a proteção de Deus. Fiquei muito grata pela orientação da palavra de Deus. Vi que, ao praticar a verdade e aceitar o conselho dos outros, eu podia evitar problemas e desvios no meu dever, e meu coração estava à vontade. Verdade. Sim, graças a Deus. Agora sinto vergonha quando lembro do quanto eu fui arrogante no passado. Sem o julgamento e castigo da palavra de Deus, sem poda e tratamentos severos, eu não teria refletido sobre mim mesma. E nunca teria negado a mim mesma e aceitado conselhos. Agora sou mais contida e consigo discutir e buscar com meus irmãos. Essa pequena mudança é o resultado das palavras e da obra de Deus. Sim. Certo. Agradeço a Deus de coração. Graças Graças a Deus. Depois disso, você é menos hipócrita em seu dever.